Então, uma boa noite a todos. Boa noite. Vamos então dar início aos nossos estudos da noite com uma leitura. Mantenha em sua vida uma unidade de plano para conseguir seus objetivos. Veja um colar de pérolas. Estão todas presas por um fio. Se este arrebentar, as pérolas se espalham. O que é o fio para o colar de pérolas é a unidade de plano em nossa vida. Não deixe que as pérolas de suas ações se percam, por lhes faltar o fio que lhes mantém a unidade. Não tinha saído esse ainda, né? Então, com essa mensagem, então vamos elevar o pensamento a Deus e rogando a Jesus, nosso Mestre, aos nossos familiares, amigos aqui que tutelam essa família, nesta casa de Francisco, sob as bênçãos maior do nosso amado Pai Francisco, que possa estar orando por nós, vibrando seus pensamentos de amor, de paz, sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos aqui ter um ambiente de paz, de entendimento, de conhecimento, e que possamos levar para as nossas vidas esses entendimentos, para que possamos nos tornar cada dia seres melhores do que fomos ontem. Que abençoe e ilumine também ao bairro, aos vizinhos, aqueles que estão nos seus lares, acompanhando. Então assim, Senhor, que nossos mentores nos inspirem, a gente possa ser instrumentos úteis nessa noite de divulgação da doutrina espírita. Assim, damos início com as nossas atividades da noite de hoje. Que assim seja. Então agora a gente adentrou num capítulo novo, que é o último capítulo. Vamos ver aqui. As predições segundo o Espiritismo, o capítulo 16. A gente já tá aí? No último capítulo. E o que nós vamos... E o que seria predições, hein? Predições segundo o Espiritismo. É bom que a gente tem gente que não sabe, né? Daí tá entrando no capítulo, tem que saber. Então, predições são previsões do futuro. São as previsões que a doutrina espírita preveu para o porvir, para o nosso futuro. Então aqui vai ter várias orientações aqui, né, que Kardec nos trouxe sobre o que vai acontecer futuramente. Então a gente começa na teoria da presciência, no item 1. Ai, meu Deus. Tá tudo sob controle. Só que ele não sai. Dá pra levar. Pois é, cadê aquele negocinho que abre pro lado? Acho que não, acho que não. Começar a ler já? Como o conhecimento do futuro é possível? É uma pergunta, tá? Como o conhecimento do futuro é possível? Compreende-se a previsão dos acontecimentos que são a consequência de uma situação presente, mas não a daqueles que não têm nenhuma relação com o presente, e ainda menos a dos que são atribuídos ao acaso. As coisas futuras dizem não existem. Elas ainda estão no nada. Então, como saber que elas acontecerão? No entanto, os exemplos de predições realizadas são bastante numerosos, de onde somos forçados a concluir que aí se passa um fenômeno do qual não se tem a explicação, uma vez que não há efeito sem causa.
É essa causa que vamos tentar encontrar, e é ainda o Espiritismo chave de tantos mistérios, que vai fornecê-la e que, além disso, nos mostrará que mesmo os fatos das predições não ocorrem fora das leis naturais. Tomemos como comparação um exemplo nas coisas comuns que nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Então aqui nesse item está explicando aqui como é que vai saber o conhecimento do futuro. Se a gente não sabe o que o futuro seria, para muitos um nada, não sabe o que vai acontecer, vai ainda estar por vir. Então aqui ele diz, né? Ele diz que esses fatos das predições não ocorrem fora das leis naturais. Também tudo de acordo com as leis, nada de coisa assim mística, né? Que vai querer descobrir o futuro, vai ter uma bola de cristal ali que vai prever o que vai acontecer. Então tudo sempre de acordo com as leis. A doutrina espírita é uma doutrina que trabalha de acordo com as leis divinas. Então tudo tem que ser de acordo com a lei. Aquilo que não está de acordo com a lei, então não é doutrina espírita. Sempre de acordo com as leis, nada assim absurdo, coisas extraordinárias, coisas não fenomenais, né? Então agora nós vamos ver no item 2. Vamos continuar. Vamos supor um homem colocado no cume de uma alta montanha, observando a vasta extensão da planície. Nesta situação, a distância de uma légua de 6.600 metros será pouca coisa, e ele poderá facilmente abarcar com um olhar todos os acidentes do terreno, desde o começo até o fim deste caminho. Um viajante que siga essa rota pela primeira vez sabe que caminhando chegará ao fim. Isso é uma simples previsão da consequência da sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas, as descidas, os rios que terá que transpor, os bosques que irá atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde será possível repousar, os ladrões que o espreitam para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa. É para ele o desconhecido, o futuro, porque sua visão não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, ele a mede pelo tempo que gasta em percorrer o caminho. Tire-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está no alto da montanha e que acompanha o viajante com o olhar, tudo aquilo é o presente. Suponhamos que esse homem desce ao encontro do viajante e lhe diz: em tal momento encontrarás tal coisas, será atacado e socorrido. Ele lhe pedirá o futuro para o viajante. Para o homem da montanha, esse futuro é o presente. Então aqui está dando um exemplo, né? Uma pessoa que vai ter que chegar até um trajeto, só que vai ter pode ocorrer percalços, dificuldades no caminho, mas só que aqui eles estão dizendo que o futuro para o viajante, para este homem da montanha, esse futuro é o presente. É o presente, porque ele vai traçar como objetivo ele vai chegar naquele local. E aí então esse objetivo, aí como diz ali, tira aqueles pontos ali que vai ter as dificuldades, alguma coisa ou outra, mas ele vai chegar lá, né? Então seria o nosso presente a gente projetar o futuro. Nós colocar na mente que eu tenho um objetivo e daí nós vamos chegar lá. Agora os meios que nós vamos usar para chegar, né? Isso tudo depende de cada um. Por isso que a gente por isso que seria um presente, né? Porque a gente já projetou esse futuro.
E aí então projetando nós vamos conseguir chegar lá. Agora quanto tempo vai levar, o que vai acontecer, né? Quando a gente se projeta. Vamos ver o item 3. Se sairmos agora do círculo das coisas puramente materiais e se entramos pelo pensamento no domínio da vida espiritual, veremos esse fenômeno se produzirem em uma escala maior. Parou? Então vai ajeitando aí que eu continuo. Os espíritos desmaterializados são como o homem. Os espíritos desmaterializados são como... Não, deixa ele trabalhar, ele vai reiniciar. Só um pouquinho, aguarda que ele vai. Daqui a pouco ele reinicia e tu liga de novo. Os espíritos desmaterializados são como o homem na montanha. O espaço e a duração desaparecem para eles. Mas a extensão e a penetração da sua visão são proporcionais à depuração e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Eles são em relação aos espíritos inferiores, como o homem munido de possante telescópio, ao lado daquele que dispõe apenas dos seus olhos. Dos espíritos inferiores a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem se afastar do mundo a que se acham presos, mas porque a grosseria dos seus perispíritos encobre as coisas distantes, como um nevoeiro faz para os olhos do corpo. Então aqui está dando a diferença. Comparado no mundo espiritual, a visão vai ser ampliada, a visão. Um espírito mais elevado, ele vai ter uma visão já do que vai acontecer lá na frente. E já espíritos inferiores, a gente tem uma camada de como se fosse um nevoeiro na nossa volta, então que dificulta essa visão, né? Para os espíritos inferiores, para os superiores, eles vê muitas coisas, né? Compreende-se, pois, que segundo o grau de perfeição, um espírito possa abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo de muitos milhares de anos. Olha só, então, o espírito, segundo o grau de perfeição, um espírito, então, ele pode abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, ou mesmo de muitos milhares de anos. Então, tudo depende da evolução dele, né? Já pensou milhares de anos, porquanto que é um século em presença do infinito, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente diante dele, como os incidentes do caminho do viajante. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os acontecimentos, que nesse período são o futuro para o homem da terra. Para ele são o presente. Então ele poderia vir nos dizer com certeza, tal coisa acontecerá em tal época, porque ele vê essa coisa como o homem da montanha, vê o que aguarda o viajante pelo caminho. Se ele não o faz, é porque o conhecimento do futuro seria nocivo ao homem. Esperar passar o avião. Ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisando no trabalho que ele tem de executar para o seu progresso. Então aqui outra coisa, porque ele vê essa coisa como o homem da montanha, vê o que aguarda o viajante pelo caminho. Então se ele não faz, ou seja, alertar, por exemplo, o viajante, é porque o conhecimento do futuro seria perigoso, né, o homem. E ele entravaria o seu livre-arbítrio, paralisando no trabalho. Então algumas coisas os benfeitores podem nos alertar de alguma coisa que vai nos acontecer no futuro, mas sempre de acordo e respeitando as leis, né? Por exemplo, se tu tem que passar por uma dificuldade, alguma coisa,
um acidente, sei lá, alguma coisa que eles estão vendo que vai acontecer, eles não podem vir te alertar antes, que tu pode entrar em choque, né? Imagina, tu pode ficar com medo, tu pode ficar dentro de casa, não querer sair de casa de medo que eles avisaram que vai acontecer, então tu não vai conseguir viver uma vida tranquila, né? Porque eles querem que a gente tenha o nosso livre-arbítrio. Eles sempre vão respeitar as leis divinas. Eles nunca vão querer para burlar as leis, né? Então sempre vão respeitar isso. O bem e o mal que o esperam, conservando-se desconhecidos, ó, são uma prova para ele. Viu? Ele entravaria o seu livre-arbítrio paralisando no trabalho que ele tem de executar para o seu progresso. Ele pode paralisar. E o bem e o mal que vai nos aguardar, então vai se conservar desconhecido para nós o que vai acontecer. Porque são uma prova para nós, as dificuldades. Então imagina se eles pegassem e falassem, tu vai acontecer isso, isso aqui, tu vai ficar doente, vai se atropelar, sei lá o que vai acontecer. Daí imagina, tu vai levar um choque, né? Não sai mais, né? Então por isso que, com certeza, ele tem espíritos evoluídos que eles já sabem a nossa trajetória, o que vai acontecer no nosso caminho. Os percalços, o que vai acontecer, tudo mais ou menos eles já visualizam isso. Mas eles não vão vir aqui interferir na nossa caminhada, né? Eles vão nos auxiliar, mas a caminhada é nossa, né? A gente que vai escolher seguir pelo caminho ou vai querer se desviar, vai ter o livre-arbítrio da pessoa, né? Eles sempre vão respeitar as nossas decisões, para o bem ou para o mal, né? Sempre vão respeitar. E se uma tal faculdade, mesmo restrita, pode estar entre os atributos da criatura, a que grau de potência não deve ela se elevar no Criador, que abrange o infinito? Para o Criador o tempo não existe. O começo e o fim dos mundos são o presente. Então para Deus o tempo não existe para Deus. Para Deus vai ser sempre um eterno presente. Que tudo que acontece para ele não interessa o que a gente foi no passado. O que interessa para ele é que ele já sabe que nós somos um anjo. Já. É isso que ele sabe, ele já nos vê no futuro. A gente foi criado, projetado para ser criaturas divinas, uns anjos, né? O Espírito por dentro já nos vê assim. Então o que aconteceu no passado até nós chegar lá, para ele não importa o passado, sim um presente para ele. Nesse imenso panorama, o que é a duração da vida de um homem, de uma geração, de um povo? Conseguiu aí? Tá conseguindo. Depois tu tem que entrar em documentos. Entra em documentos, daí a página era 259. Digita lá em cima e dá um enter. Eu vou lendo. Vou ler o 4, é curto. Entretanto, como o homem tem de contribuir para o progresso geral e como certos acontecimentos devem resultar da sua cooperação, pode ser útil, em certos casos, que ele pressinta esses acontecimentos, a fim de lhes preparar o caminho e estar pronto para agir quando chegar o momento. É o item 4, tá? É por isso que Deus às vezes permite que uma ponta do véu seja levantada, mas é sempre com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Então, quando é permitido alguma coisa, alguma previsão para nossas vidas, o que vai acontecer, mas vai ser sempre uma permissão divina, mas aquilo vai servir como um fim útil para nós, e não só como uma situação de curiosidade, querer saber o que vai acontecer. Não, isso vai ser revelado porque tem uma utilidade ser revelado.
né? O que vai acontecer? Essa missão pode então ser dada, não a todos os espíritos, né? Uma vez que existem muitos que não conhecem o futuro, mais que o homem. Mas há alguns espíritos suficientemente adiantados para desempenhá-lo. Ora, observe-se que essas espécies de revelações sempre são feitas espontaneamente, e jamais, ou pelo menos muito raramente, em resposta a uma pergunta direta. Então isso aí depende muito, né? Essas revelações não são assim, né? Vai fazer uma pergunta ali, o que vai acontecer? Vai logo sair a resposta, né? Isso aí é só aqueles casos místicos lá, né? Que tem pessoas que até pagam, né? Com todo o respeito, né? Todos têm livre-arbítrio, né? Também, né? E aí fica fazendo as previsões, né? Na rua. Através das coisas místicas, né? Através de carta, mãos e bola de cristal, sei lá, né? E etc. Aí eles querem saber, né? Eles querem saber na hora o que vai acontecer. Muita gente tem essa curiosidade. Sempre tiveram, o que vai acontecer comigo? Muitas moças, né, jovens, eu vou casar quando? Quando é que eu vou casar? Arrumar meu companheiro, minha companheira? O que vai acontecer? Então tem essas curiosidades aí, né? Mas ali diz, né, Deus vai sempre... Isso tudo, na verdade, seria tem muitas questões místicas que acontecem quando eles dão resposta direta, que a gente vê, que tem pessoas até que pagam para isso, e quando tem resposta direta, isso pode ter certeza que isso aí não é coisa de Deus, né? Infelizmente não. Porque uma porque já está cobrando. Aí a gente sabe que dentro da doutrina espírita ninguém pode cobrar nem um centavo, né? Por quê? Porque Jesus já nos ensina, né? Dar de graça o que de graça recebeste. Então, se tem um dom de previsão, de repente pode ter algum médium que tem esse dom de previsão aí. Teve vários médios famosos, Nostradamus, aqueles, né, que previram vários acontecimentos. Né? Mas isso, eles têm essa mediunidade aí que foi concedida a eles, né? Não é concedida a qualquer um. E tem pessoas que se usam também da malandragem ali para poder ganhar um dinheiro, né? Aí isso se chama, na verdade, que nem diz lá o nosso querido amigo lá, o Padre Quevedo, é charlatanismo, né? É o charlatanismo por aí. Daí tem aquelas pessoas que querem, que estão curiosas, tem aqueles malandros ali que esperam, né? Aqueles ansiosos para ganhar um dinheiro. Né? Então tem muito disso, né? Muitas pessoas têm curiosidade, querem saber. E com certeza ali, se está pagando, se é uma coisa muito direta, como diz aqui, com certeza ali não são benfeitores, não é de Deus, né? Ali com certeza pode até ter espíritos ali, né? Espíritos ali inferiores, ali que estão ajudando, pode ser um médium, mas que está se utilizando de espíritos inferiores às vezes, né? Estão dando falsas mensagens, tem tudo isso. É porque o espírito inferior daí não tem essa visão. Não tem essa visão. Eles têm, tipo assim, coisas assim, o que estão acontecendo, assim, né? Ele, por exemplo, assim, se é um médico que tem, por exemplo, um espírito que está orientando ele, um espírito inferior, ele já pode dizer ali, porque ele tem essa visão de saber da tua vida ali, né? O que está acontecendo naquele momento. Ele pode, por pensamento em átimo de segundo, ele vai lá na tua casa, ela é casada com fulano, ou ele é casado com ciclano, e eles brigam, eu vi que ele tá traindo ela, entendeu? Daí isso é um prato cheio, daí ele vai ali e diz pra médium, pergunta pra ela, como é que tá o seu casamento? Eu vejo aqui que tá meio infeliz, né? Estão me dizendo que o seu marido tá traindo você, entendeu? Então essas coisas ele pode, né? Coisas do momento, assim, ele pode dizer, né? Porque ele tem essa rapidez de ver isso aí, né? E ele pode, com isso, tentar deduzir o futuro. Daí que diz, né? Eu quero saber do meu futuro. E as pessoas, no teu futuro vai acontecer isso. Mas é em cima de deduções do que eles viram na vida da pessoa. Daí ele vai fazer uma sondagem do que está acontecendo ali, vai ser chutes daí, né? Mas não é coisas concretas.
E daí depois eles podem até, por isso que eles ganham as pessoas. Ah, não é que eu fui lá, ela disse direitinho, ou ele, né? Disse que eu tava brigando e que meu marido tá me traindo. Não é que ele me traiu mesmo, deu tudo certinho, que ele disse, se confirmou. Esse aí é que daí ela começa a ganhar cliente. Viu? Porque o fulano recomendou que realmente é verdade, não mentiu. Viu? Como é que funcionam as coisas? E assim por aí tem vários. Às vezes médiuns ali que era para fazer um trabalho no bem, ali de graça, né? Porque o dom é de graça de Deus, né? Mas está ali como um malandro ali, na verdade, né? Isso tem muito também. Então vamos para os 5. Essa missão pode igualmente estar reservada para certos homens. E eis aqui de que maneira. Aquele a quem é confiado o encargo de revelar um fato oculto pode receber sobre esse fato a sua revelia, a inspiração dos espíritos que o conhecem, e então transmiti-lo maquinalmente, sem se dar conta do que está fazendo. Além disso, sabe-se que nos êxtases da dupla vista, seja durante o sono ou no estado de vigília, a alma se desprende e adquire em um grau mais ou menos elevado as faculdades do espírito livre. Se for um espírito adiantado, se sobretudo houver recebido, como os profetas, uma missão especial com essa finalidade, ele gozará nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá, como se fosse no presente, os acontecimentos desse período. Pode então revelá-los no mesmo instante, ou conservar a lembrança deles ao despertar. Se esses acontecimentos devem permanecer em segredo, ele os esquecerá, ou deles guardará apenas uma vaga intuição, o suficiente para guiá-lo instintivamente. É aqui, assim. Só um pouquinho. Aqui ele é meio longo. Agora eu me recordo de uma situação até que aconteceu comigo. Que logo quando eu conheci minha esposa, eu estava trabalhando, aí nós se encontrávamos no Shopping Total, lá em Porto Alegre. E aí eu trabalhava, soltava 2 horas, eu fui para casa, tomar um banho, tudo, aí dava tempo, ela soltava mais tardezinho. E daí, só que nisso antes, durante o meio-dia no serviço, eu tirava um soninho ali num banco, né? Descansando um pouco. E aí eu tive uma visão, se eu estava dormindo, mas em sonho, assim, né? Como diz aqui, ó, em dupla vista. O espírito se desprende do corpo quando a gente está, né, tá dormindo, tá? E aí então eu tive assim uma visão, só vi aquele impacto, assim, que deu uma colisão assim comigo. E aí eu vi que era um acidente e eu acordei, assim, sabe? Então aquilo ali pra mim foi, com certeza já era um alerta desse acidente. E aí dito e feito, aí quando eu fui encontrar ela, que eu tava indo assim num cruzamento, eu tava acho que uns 60 por hora de moto ainda. E o carro assim, ele não vai ir, né? E ele pegou e foi. E ele foi e ali aconteceu esse acidente. E eu recém tinha conhecido a minha esposa, né, que nós estava recente, era o segundo encontro, acho que nós tínhamos se conhecido. Ou seja, então foi avisado que poderia talvez perder até a namorada, né? Eles não queriam que a gente ficasse junto desde o começo. Bah. Então vocês imaginam a situação. Que poderia, esse cara tá me aplicando. Eu liguei para elas, não vou poder ir, aconteceu um acidente, assim, assado. De repente ela pensou, esse cara pode estar me aplicando, né? Segundo encontro e coisa. E aí poderia ter, hoje, já pensou, poderia hoje não estar juntos, né? Por causa dessa, e eles avisaram. Ou seja, de repente o meu próprio espírito ali em dupla vista, como diz aqui, durante o sono ele pegou e ele mesmo viu aquilo. Né? Foi um alerta, aí a gente tinha que ter ficado esperto naquele dia. Eles já estavam pensando assim, pode ser que o acidente teria sido pior se tu não tivesse essa noção do
poderia acontecer o acidente. Porque na verdade foi só um cortezinho na perna de fora a fora, né? Mas podia ter sido muito pior. Vai ver que instintivamente tu ficou só a 60 por hora, quem sabe tu poderia estar muito mais se tu não tivesse aquele Pois é. Porque tava com pressa, né? instinto. Uhum. Como é que tava, né? Mas ele continua. É assim? É assim. Agora. Acho que é pra cima. Misericórdia. Tá no 7? Não, Tá no 6. 8? Não, tá no 5. Tá, aqui. É assim ali. É assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões. Nos perigos iminentes, nas grandes calamidades, nas revoluções, e que a maioria das seitas perseguidas tem adquirido numerosos videntes. É ainda assim que se vêem os grandes comandantes marcharem resolutamente contra o inimigo, com a certeza da vitória, que os homens de gênio, como por exemplo Cristóvão Colombo, perseguem um objetivo predizendo, por assim dizer, o momento em que o alcançarão. É que viram esse objetivo que não é desconhecido para o seu espírito. Aqui só um pouquinho. Aqui, ó, a gente acabou de comentar, ó. É assim que se vê essa faculdade desenvolver-se providencialmente em certas ocasiões, como nos casos nos perigos eminentes. Ó. Viu? Então, se tem um exemplo antes. Ó. Então, ó, isso aí pode acontecer, são faculdades que isso pode acontecer no momento propício para ti usar aquele tipo de faculdade. Ó. Isso, como a gente viu antes, tudo vai ser conforme as leis divinas, conforme a permissão divina, né? Ó, a providência divina, que se tu tem essa faculdade, tu pode usar, mas é uma questão assim, que não vai sair usando a hora que tu quiser, né? Eu nem gosto. A ideia é essa. Vai ser usado quando for permitido e quando for útil. Lembra que a gente leu antes, né? Isso é importante a gente guardar. Claro, tem situações que tem pessoas que têm e usam, né? Mas elas vão prestar conta com a sua consciência depois, né? Então há casos e casos. Então aqui diz nas calamidades, ó, também pode avisar. Vai acontecer, você vai desabar a casa, aqui tu tem uma visão, alguma coisa também antes para te avisar, para te precaver, né? Nas revoluções, ó, que aconteceu muito, né? Mas aqui até nas guerras, ó. De repente, se tem que haver uma vitória de alguém contra alguém, que é um bem, seria um bem, no caso, entre aspas, né? Aqueles ganharem, aí eles vão ser conduzidos também, né? Faz isso, vai por aqui, vai por ali que vai. Então, tudo isso aí pode ser umas coisas assim que pode acontecer, desenvolver isso aí, né? Então, vamos continuar ali. Portanto, o dom da predição não é mais sobrenatural do que uma imensidade de outros fenômenos. Ele se fundamenta nas propriedades da alma e nas leis que regem as relações entre o mundo visível e o invisível, que o Espiritismo fez conhecer. Mas como adquirir a existência... Como admitir isso aí que eu falei? Como admitir a existência de um mundo invisível, se não admitimos a existência da alma, ou se a admitimos sem individualidade após a morte? O incrédulo que nega a presciência é coerente com ele mesmo. Resta saber se ele mesmo é coerente com a lei natural. Outra questão sobre essa dupla vista, outro exemplo que aconteceu foi com o nosso pai Francisco, né? Que quando ainda ele era João Evangelista, o discípulo primeiro de Jesus, que ele viveu em torno até quase 100 anos de idade, né? E ele foi o último dos apóstolos a desencarnar de todos. E ele lá na ilha de Patmos, lá,
ele teve essa dupla vista, ou seja, ele teve esse desdobramento, e ele então, né, subiu para altas esferas, e lá o Cristo mostrou para ele visões, essas predições do futuro para ele. Que aí então ele escreveu o livro Apocalipse. Porque muitos dizem assim, é o Apocalipse de João. Mas na verdade não é de João. Não é do pai Francisco. Na verdade foi essa visão que ele teve, essa dupla vez que ele teve lá, de subiu lá, e o Cristo mostrou tudo para ele o que ia acontecer. E ele voltava então e registrava depois, porque lembra que estava escrito aqui, né? Alguns quando acordam guardam essa lembrança. Entendeu? Então ele subia, claro, por ser um espírito superior, então ele tinha lembrança nítida na mente dele, né? Era como se ele tivesse ainda, tipo assim, não é que nem nós que a gente dorme e não sabe o que está acontecendo. E aí acorda, vai viver só a rotina. Um espírito superior, não, ele acorda, ele está consciente o tempo todo. Para ele, ele está encarnado, ele está no corpo, está fora do corpo. Para uns é a mesma coisa. Não muda muito. A gente só acorda com uma impressão diferente, assim, um mal-estar às vezes, né? Sente assim, que aconteceu uma coisa ruim durante a noite e não sabe o que é. Então esse livro Apocalipse foi também essas previsões do futuro que o Cristo mostrou para o João. Né? Daí ele registrou no livro Apocalipse, que é o último, né, da Bíblia. E aqui nós estamos vendo essas previsões do Espiritismo. Só para nós dar uma explicada. Então vamos para o 6, né? É o 6? A teoria da presciência talvez não resolva de uma forma absoluta todos os casos que a revelação do futuro pode apresentar. Mas não se pode deixar de convir que ela estabelece o princípio fundamental desse fenômeno. Se não se pode explicar tudo, é pela dificuldade para o homem de se colocar sob o ponto de vista extraterrestre, por sua própria inferioridade, o seu pensamento, incessantemente reconduzido à senda da vida material, é frequentemente impotente para se desprender do solo. Desse ponto de vista, alguns homens são como os pássaros ainda novos, cujas asas muito frágeis não lhe permitem se elevarem no ar, ou como aqueles cuja visão é muito curta para ver ao longe, ou enfim, como aqueles a quem lhes falta um sentido para certas percepções. Então vai depender dessa evolução de cada um. Se o espírito é inferior, ele vai ter dificuldade, né? Para poder prever essas coisas. Aí depende muito. Então vamos para o 7 ali. Para compreender as coisas espirituais, isso é, para fazer-se delas uma ideia tão precisa quanto a que fazemos de uma paisagem que está sob nossos olhos, na verdade nós faltamos sentido. Exatamente como falta ao cego o sentido necessário para compreender os efeitos da luz, das cores e da visão. Sem o contato, assim, só por um esforço da imaginação e com a ajuda de comparações tiradas das coisas que nós somos familiares, que são familiares, podemos chegar a essa compreensão. Entretanto, as coisas materiais não podem dar mais que ideias muito perfeitas das coisas espirituais, razão pela qual não se poderia tomar essas comparações ao pé da letra e acreditar, por exemplo, no caso em questão, que o alcance das faculdades perceptivas dos espíritos pendentes da sua elevação afetiva e que não, eles têm dos espíritos depende da sua elevação efetiva. E que eles têm necessidade de estar sobre uma montanha ou acima das nuvens para abraçar o espaço e o tempo.
para abarcar. Essa faculdade é inerente ao estado da espiritualização, ou se preferirem, de desmaterialização. Isso quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, a visão do conjunto do homem que está sobre a montanha. Essa comparação teve por objetivo simplesmente mostrar que os acontecimentos que para uns estão no futuro, para outros estão no presente, e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza da mesma maneira. Portanto, para desfrutar dessa percepção, o espírito não tem necessidade de se transportar de um ponto qualquer do espaço. Tanto aquele que está na Terra ao nosso lado, quanto o que está a milhares de quilômetros de distância, pode possuí-la em toda a sua plenitude. Enquanto que nós não vamos nada além do nosso horizonte visual, com a visão dos espíritos, não se processa da mesma maneira, nem como nos mesmos elementos que no homem, e no horizonte visual deles é muito diferente. Ora, precisamente esse o sentido que nos falta para compreender esse fenômeno. O espírito, ao lado do encarnado, é como o vidente ao lado de um cego. Então aqui tá dizendo das dificuldades, né? Essa faculdade é inerente ao estado de espiritualização, né? Ou se preferir, de desmaterialização. Isto quer dizer que a espiritualização produz um efeito que se pode comparar, ainda que muito imperfeitamente, a visão do conjunto do homem que está sobre a montanha. Então essa gente tem que ver que conforme a pessoa, por exemplo, se ela é muito ainda inferior, né, muito materialista, aí vai ser como um cego, né? Não vai conseguir ver nada. Agora, se a pessoa já está fazendo um trabalho de se espiritualizar, né, de começar a se desmaterializar, né, não ficar tão materialista, ela vai começar, então a sua visão vai ter mais percepção, né? Então é importante que a pessoa faça esse trabalho, né, de desmaterializar, na verdade, no sentido de não ser tão material, né? Eu fiquei imaginando a pessoa se desmaterializando. Não, é no sentido desse material que a gente está falando, da pessoa ser materialista, né? O Matheus fez um comentário aqui. Boa noite. Seria o caso da evolução mediúnica, onde alguns médiuns ouvem, veem ou têm previsões? Boa noite, meu amigo. Não, na verdade é o seguinte, seria o caso da evolução mediúnica. Então, no caso, essa mediunidade, onde ele quer dizer que ela vai evoluir, né? Uhum. Porque muitas vezes a pessoa, ela vai... Todos nós somos médios, como o Kardec diz, né? E aí, essa mediunidade que a gente tem, com certeza ela vai progredindo. Isso tudo depende da evolução do espírito, na verdade, né? Porque se o espírito ele é bem evoluído, ele pode possuir todas as faculdades, por exemplo. Mas, por exemplo, ele vem aqui com uma missão na Terra, ele reencarna aqui, mas ele pode não ser médium. Quem é que é o exemplo disso? O Kardec? Isso, exatamente. Mas é como se o Kardec era até o espírito mais bem preparado que todos ali. Até que nosso pai Francisco João Evangelista, ele estava ali ajudando, né, na codificação, mas quem veio foi Kardec, que era o mais bem preparado de todos ali.
Então Kardec não é brincadeira, gente. Né? O pessoal não dá nada, mas Kardec é o mais evoluído de todos ali da pleiade de Jesus, era ele que foi enviado. E sem mediunidade nenhuma. Então, ou seja, a missão dele era aquela de codificar dos espíritos. Sem mediunidade. Ele era o tipo assim como a gente brinca, às vezes o médium tijolo, né? A gente tava conversando, a gente viu de novo o filme. Aí nós tava conversando, pode ver, nem ele e nem a mulher dele era médium. Nenhum dos dois. Os dois trabalharam junto para fazer a codificação e nenhum dos dois era. Daí o Binho assim, mas não era mais fácil, né? Se um deles fosse médium, daí eles mesmos recebiam, né? Aquela coisa toda. Eu disse, não, porque daí ele não ia poder julgar. Porque ele já conhecia a mulher dele. Então ele ia dizer, ó, isso pode ser animismo dela, né? Se fosse ela só que recebesse as mensagens, alguma coisa. Se fosse o contrário também. É que ele queria comparar, deduzir, não queria ficar só num médium, né? Até poderia a esposa dele ser também, mas ele não ia ficar só na esposa dele, ele fez comparações, né? E ele viu que em várias partes ele dava a mesma mensagem, né? Ele deu o exemplo da questão 1 do Livro dos Espíritos, Deus, a inteligência suprema, né? Aí ia lá para outro lugar, a mesma coisa, só que com palavras diferentes, mas o sentido era o mesmo, né? Então ele comparava, ele não ficava só num que dizia para ele. Ele podia ficar só na casa dele ali acreditando só num, mas será que é verdade isso aí? Então ele queria saber, comparar com outros, né? Então um exemplo que o Mateus perguntou, ele, por exemplo, provavelmente, com certeza, ele tem evolução para ter todas as faculdades mediúnicas, mas só que naquele momento, naquela reencarnação, ele veio com aquela tarefa de codificar, sem ter mediunidade ostensiva, né? O propósito era outro. O propósito era dessa maneira que era para vir essa terceira revelação, que na verdade os médiuns auxiliaram Kardec, né? E ele, no caso, tinha aquela lucidez para fazer para comparar, para deduzir, para ver se os médiuns estavam falando, né, corretamente, né? Talvez se ele fosse médium até ia atrapalhar ele. Né? Agora que nem, por exemplo, o Chico... Tá influenciando, né? Agora já o Chico Xavier veio com a mediunidade ostensiva ali para botar em prática ali mesmo, para psicografar várias obras, né? O forte dele era a psicografia, para trazer obras. Mas além da psicografia ele tinha, né, a vidência, que ele enxergava, né, os espíritos, né, nitidamente. Né? Então ele tinha vários tipos de mediunidade. Vários tipos, tem mediunidade que ele tinha que a gente nem sabe. Né? Inclusive essa aqui de prever coisa ele tinha também. Só que muita coisa ele não ficava falando assim, né? Ele pegava e, né, tudo respeitava, né? Acho que eu vi o Divaldo falar que no caso dele foi vindo aos poucos, uma coisa assim de cada vez. Tudo depende do médium, né? Aí às vezes o médium pode ir aflorando aos poucos, vindo, outros já pode vir já desde cedo. Tudo depende, né? Tudo, imagina que loucura. Porque na verdade ele não tinha essa mediunidade ainda aflorada ainda, né? Que na verdade foi quando ele completou os 18 anos foi que o Emmanuel apareceu para ele, né? E falou para ele que ele tinha essa missão divina aí de ser médium com Jesus. Ele perguntou, você quer trabalhar com Jesus? Ele disse, tá, mas o que eu preciso para trabalhar com Jesus? Aí o que ele disse? Disciplina. As 3 palavrinhas, aquela, né? Disciplina, disciplina e disciplina, olha só. Muita disciplina para trabalhar com Jesus, né? Para ser um médium de Deus, né? De ser um homem do bem, né? E aí então foi. E aí então provavelmente assim o que relata assim antes do Emmanuel é que ele teve algumas visões da sua mãe que aparecia para ele, né? E tudo, ele via, conversava, às vezes ela aparecia para confortar ele, né? Mas da sua missão mesmo veio quando ele completou os 18 anos que o Emmanuel apareceu para ele, tá na hora, cara, vamos lá. Daí ele então começou a sua tarefa, né? E depois lá, quando ele já tinha, não sei quantos anos depois, que daí ele já fundou uma casa espírita lá, né? Ele, o irmão dele lá. E aí, então ele até que tem aquele... muitos conhecem, né? Que ele chegou até fazer, o pessoal teve que debandar, né? O irmão dele, parece, não sei se já tinha desencarnado ou não ainda, que era o braço direito dele.
Ele era o dialogador, o irmão dele, né? E o Chico o médium. E aí eu sei que vários trabalhadores que estavam com ele tiveram compromisso, assim, sabe? E daí não puderam comparecer. E aí ele foi para casa espírita sozinho. Ele pensou assim, mas vou fazer o trabalho aqui sozinho, não tem ninguém aqui, eu vou para casa, né? Não tem ninguém. Aí quando ele ia saindo, o Emmanuel barra ele, onde é que você vai? E nós aqui, nós também queremos ouvir o Evangelho. Daí daquele dia que ele parte, ele então aflorou essa mediunidade então, de ver os outros, né? Que ele via então só a mãe dele, né? E o Emmanuel, que aparecia para ele. Que os espíritos podem se aparecer para quem eles quiserem, né? E basta ele querer, se ele é um espírito evoluído, né? Ele pode aparecer para ti, para alguém, dizer alguma coisa. Se materializar também, a gente sabe disso, né? Mas de ver os outros que o Emmanuel diz, e nós aqui também queremos ouvir o Evangelho. Aí ele viu a plateia, aí tinha um monte de espíritos lá esperando. Daí é ali que ele começou a enxergar, né? A partir dali ele já não sabia mais quem era vivo e quem era morto. Aí depois as irmãs dele ficavam espiando nas janelas da casa espírita lá e davam risada dele. Olha lá, o nosso irmão lá, o Chico é louco, ó, ficou doente, estava lá falando sozinho lá e apontando. Ele disse, o cara enlouqueceu, né? E ele via os espíritos, estava conversando com o pessoal que estava ali, né? É bem interessante isso, né? Então vamos pro 8 ali. Além disso, é preciso que se compreenda que essa percepção não se limita ao alcance, mas que abrange a penetração de todas as coisas. Nós o repetimos, uma faculdade inerente e proporcional ao estado de desmaterialização. Palavrinha. A encarnação amortece essa faculdade sem, contudo, anulá-la completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como numa caixa. O encarnado a possui, ainda que sempre em um grau menor do que quando se encontra completamente desprendido. É o que dá a certas pessoas um poder de penetração que falta totalmente a outras. Uma maior precisão no discernimento moral e mais fácil compreensão das coisas extramateriais. O espírito encarnado não somente percebe, como também se lembra do que viu no estado de espírito livre, e essa lembrança é como um quadro que se desenha em seu pensamento. Na encarnação, ele vê, mas vagamente, e como através de um véu. No estado de liberdade, ele vê e concebe uma ideia claramente. O princípio da visão não está fora dele, mas nele. É por isso que ele não precisa da nossa luz exterior. Pelo desenvolvimento moral, o círculo das ideias e da concepção se alarga. Pela desmaterialização gradual, o perispírito se purifica dos elementos grosseiros que alteram a delicadeza das suas percepções, de onde é mais fácil compreender que a ampliação de todas as suas faculdades acompanha o progresso do espírito. Então, de acordo com a gente deu exemplos ali, conforme a evolução do espírito, ele tem facilidade, ele se desprende do corpo e tudo, e visualiza lá as coisas, só que, claro, daí no corpo, no mundo espiritual, ele tem uma visão mais ampla, mas ele vindo para o corpo, daí a visão já não é tanto que nem era antes, né? Mas ele tem igual as lembranças, e tem, às vezes, aparece telas para ele que mostra, para ele vai lembrar, né? Mostrando o que aconteceu. Eu tive das telas. Uhum. A das telas eu tive, tinha 14 anos. Uhum. Eu vi as telas com o que tinha acontecido. Era as imagens em preto e branco das coisas que aconteciam durante o dia. Assim. Depois sumiu. Durante o sono? Não.
acordada. Eu mentalizava e aí eu enxergava o que tinha acontecido. Até falava pra minha mãe depois, olha, aconteceu isso. E ela confirmava porque ela estava no ambiente do que tinha acontecido, né? Então ela não podia estar mentindo, nem tinha contratado um detetive para ir ver, né? O que estava acontecendo. Vocês viram que tem coisa assim que nem para ela mostra assim que a gente pode ter outras faculdades, né? Mas é que às vezes naquele momento ali, por exemplo, agora não é necessário para ela ver essas coisas, ter essa visão aí. É necessário, agora ela tem a tarefa da psicofonia, ela tem que a tarefa dela é essa. Não precisa ter outras, não. Então aí às vezes eles dão uma bloqueada naquela ali, mas ela tá ali, né? Que nem nós, por exemplo, Kardec, por exemplo, ou outros que não têm essa mediunidade ostensiva, mas naquele momento ele veio para não ter aquela mediunidade ostensiva. Mas pode ser numa outra oportunidade ele ter. E conforme a evolução do espírito, ele vai ter uma visão mais ampla das coisas. Daí ele pode, por exemplo, assim, não ser bloqueado, ele pode, por exemplo, tranquilo, ele pode usar todas as mediunidades dele, porque ele veio para aquela reencarnação média ostensiva, daí ele pode ter, mas isso depende da evolução ainda. Porque no caso, qual é a diferença para aquele que não é tão evoluído, que é o nosso caso, daí a gente pode, por exemplo, não enlouquecer, de repente pode até ficar louco, né? Porque ele não vai conseguir dar conta de todas as faculdades. Vai ficar um peso muito grande para ele, entendeu? Imagina ele ver os espíritos, ele ouvir, ele ver quadros e coisas, ter todas várias faculdades ao mesmo tempo. Ele não vai conseguir suportar aquilo, entendeu? Duas coisas que eu nunca tive, graças a Deus. É ver e ouvir. Nunca. Imagina todo lugar que tu vai no banheiro tem um lá. Vai na cozinha tem outro lá. Que nem os videozinhos lá dos amigos da luz, que o cara tá sentado no banheiro, né? Aí chega a mulher, sai da minha casa. Imagina. Pois é, complicado, né? Daí, claro, alguns, por exemplo, vêm, mas eles vieram com aquela faculdade de vidência, né? Daí eles veem como se fosse um normal. Mas ele veio programado para aquilo, né? Entendeu? Agora outros já, por exemplo, vêm programado. Não, tu veio para fazer a psicofonia. O outro vem para fazer a psicografia, né? Psicografar só as mensagens. Então cada um vai vir conforme, né? Foi programado, né? Então vamos pro 9. É o grau da extensão das faculdades do espírito que na encarnação o torna mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais. Essa aptidão, todavia, não é consequência necessária do desenvolvimento da inteligência. A ciência comum não a faculta, tanto assim que se vêem pessoas de um grande saber tão cegas para as coisas espirituais quanto outras, o que são para as coisas materiais. São refratárias a elas porque não as compreendem. Isso significa que o seu progresso ainda não se realizou nesse sentido, enquanto que se vêem pessoas com uma instrução e uma inteligência comuns, compreendê-las com a maior facilidade, o que prova que elas já tinham uma intuição prévia dessas coisas. Para estes, é uma lembrança retrospectiva do que viram e do que souberam, seja na erraticidade, seja em suas existências anteriores, assim como outras pessoas têm a intuição de línguas e de ciências que dominaram. Então isso aí depende, né? Não é uma questão só da inteligência, como dizem. Saiu do ar. Deu um pequeno problema técnico aqui, mas tá tudo bem. Hoje estamos cheios de problemas técnicos. Até perdi onde é que eu tava agora. Chegou a derrubar aqui. É o 10, né? Então aqui e essa inteligência aqui não depende só da inteligência, né?
Depende tudo da... Às vezes um espírito vem, né, com essa faculdade da ciência, e às vezes outro tem a parte mais científica também, que ele trabalha só o campo material, daí não é necessário ele usar, né? E aí outro vem com essa faculdade, que não precisa ter uma inteligência também para isso, né? Naquele momento. Então tem as intuições também que a pessoa tem da bagagem que tinha, né, na sua vida anterior. Aquilo que a gente traz da vida passada, das coisas que a gente tem, a gente vai carregar junto aquilo. E aí, dependendo da situação, nós vamos tendo a visão para... Aquilo vai vindo à tona, né, aquela lembrança, aquelas coisas. Porque também é necessário para nós a gente lembrar das coisas, né, para essa vida, do que é necessário para nós. Porque imagina, por isso que tem o véu do esquecimento. Imagina lembrar das coisas também que a gente fez errado, né? As coisas ruins que a gente fez, a gente pode ficar também louco, né? Não suportar isso. Pode ser difícil. Então a gente pode lembrar coisas assim boas que a gente aprendeu. Tem facilidade assim para outras línguas, né? De repente viveu em outros países, tem aquela facilidade de dominar no campo profissional, alguma coisa que tem uma aptidão para alguma coisa, né? Te vem aquela intuição dali que tu tá, é uma coisa que tu viveu aquilo, né? Tem aquela aptidão para isso. Então vamos pro 10 ali. A faculdade de trocar seu ponto de vista e de tomá-lo do alto não dá somente a solução do problema da presciência. É, além disso, a chave da verdadeira fé, da fé sólida, é também o mais poderoso elemento de força e regeneração, visto que de lá com a vida terrestre aparecendo como um ponto de imensidão. Compreende-se o pequeno valor das coisas, que vista de baixo parecem tão importantes: os incidentes, as misérias, as vaidades da vida, ser a pequena à medida que se desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro. Aquele que vê as coisas deste mundo dessa forma é pouco ou nada atingido pelas vicissitudes e por isso mesmo também é feliz o quanto se pode ser aqui na terra. É preciso, pois, lastimar aqueles que concentram seus pensamentos na estreita fé terrestre. Na esfera terrestre. Porque eles experimentam em toda a sua força a repercussão de todas as atribulações que, como aguilhões, os atormentam incessantemente. Então essa a dificuldade. Então os incidentes pode acontecer, as misérias, as vaidades da vida, se é pequeno à medida que se desenrola o imenso e magnífico horizonte do futuro. Aquele que vê as coisas deste mundo desta forma é pouco ou nada atingido pelas vicissitudes. E por isso mesmo também é feliz o quanto se pode ser aqui na Terra. Então, quando a gente, que nem no Espiritismo, que a gente sabe sobre a vida futura, que o nosso espírito é imortal, que a morte não existe, que a gente está aqui de passagem, que a gente está aqui para aprender, está aqui para lavar as roupas sujas, para aprender coisas boas, para se tornar novas pessoas do bem, né? Então, quando a gente tem essa visão, para nós não importa as dificuldades, porque a gente sabe que aquilo ali é transitório. Hoje eu estou sofrendo, eu estou doente, ou eu estou na miséria, ou está acontecendo outros tipos de coisa, mas eu sei o porquê que está acontecendo aquilo, e por que eu tenho que passar por isso, e ter resignação, né?
ter resignação disso, ser resiliente disso. Então é ter essa fé na vida futura. Então se eu suportar esse meu fardo com resignação, né, e trabalhar as virtudes, tudo, me esforçar no bem, eu sei que é transitório e que depois eu vou ter a minha felicidade, no caso, né, meu bônus ali, porque eu acreditei, tive fé, passei por aquelas dificuldades, fui vitorioso, né? Então a gente tem essa certeza, a gente tem essa visão, que já outros, por exemplo, infelizmente já não tem, né, essa felicidade que a gente tem no caso de nós saber sobre isso. Então acontece as coisas na vida deles, as dificuldades, eles já, muitas vezes eles são fracos na fé, eles já botam a culpa em Deus, por que está acontecendo isso, né? Porque são pessoas às vezes materialistas, daí vão sofrer as dificuldades aqui, porque eles acham que a vida é isso aqui, que morreu, acaba tudo, então tem que viver, né? Viver só, ganhar muito dinheiro, porque a vida é só essa, né? Então tem que gozar, tem que viver, porque... Então nós já tem que ter mais essa maturidade, né? Então nós não podemos dizer que a gente tem esse privilégio na doutrina do Espírito de saber, de ter uma vida, por isso que a gente tem uma vida com equilíbrio, saber, né? Que tudo passa, né? Hoje está pobre, amanhã pode estar rico e assim por diante, né? Então vamos para o 11. Quanto ao futuro do Espiritismo, os espíritos, como se sabe, são unânimes em afirmar o seu triunfo próximo, apesar dos obstáculos que lhes são criados. Para eles, essa previsão é fácil, inicialmente porque a sua propagação é uma obra pessoal deles, concorrendo para um movimento ou dirigindo-o. Eles sabem, por consequência, o que devem fazer. Em segundo lugar, basta-lhes entrever um período de curta duração. E nesse período, eles veem ao longo do caminho os poderosos auxiliares que Deus lhes suscita e que não tardarão a se manifestar. Que os espíritas, sem serem espíritos desencarnados, se transportem somente 30 anos à frente, ao seio da geração que surge, que dali considerem o que se passa hoje com o Espiritismo, que acompanhem o seu desenvolvimento e verão consumir-se em esforços vãos aqueles que se creem destinados a derrotá-lo. Eles os verão pouco a pouco desaparecer de cena, ao lado da árvore que cresce e alonga cada dia mais as suas raízes. Então, isso aí, tudo que acontece, que a gente vê, isso também com o tempo vai diminuindo, vai acabando, porque se a gente parar para pensar, até pouco tempo, nem no filme de Kardec, a gente estava comentando, ele estava ali querendo botar fogo ali na casa das meninas, das médias, né? E aí o Kardec foi lá e diz, eles já foram embora, vocês querem voltar ao tempo da Inquisição? O que é isso? O que está acontecendo? Vão queimar elas vivas? Né? Então a gente sabe no período da Inquisição que qualquer coisa que eles suspeitavam que era contra a igreja, que era coisa assim, fenômenos que tinha mediunidade, sempre teve, então eles tinham aquilo como coisa do demônio, né? Como heresia, daí eles queimavam, né? Nas fogueiras inquisitórias e tudo mais. E aí já no tempo de Kardec ainda teve aquela cena ali que eles tocaram pedra e coisa ali, quase que iam, né, acabar matando ali elas também, né? E daí as coisas vão... Já nos dias de hoje a gente vê que isso já não tem mais, graças a Deus, né? A doutrina espírita está aí, né? Ainda está com, vamos dizer assim, tem poucos adeptos ainda comparado com outras crenças, né? Mas está crescendo bastante. E agora com essa divulgação também da doutrina espírita e mostrar, através dos filmes, aí, mostrar o que é a doutrina, que não é uma coisa demoníaca, como muitos pensam, né? Ter olhos de ver.
E daí aos poucos vai diminuindo essa questão assim de achar que o espiritismo é coisa do demônio, né? E aqueles que são contra, né? Contra o espiritismo. Então a gente tem a nossa... E a gente vê isso também como uma coisa passageira. Que hoje aqueles que são contra, amanhã eles podem ser também, pode vir para a doutrina, amanhã aprender, né? Então isso aí tudo passa também. Então a gente tem que entender que isso aí a ignorância das pessoas vai diminuindo com o crescimento do conhecimento, né? Do saber, das verdades espirituais, vai diminuindo essa ignorância e as pessoas vão ficando mais conscientes, né? Mas respeitando mais, né? A crença dos outros, né? E tem países que ainda são muito, né, bitolados. Não sei qual o país que eu vi, não sei se é verdade também a notícia. Aquele tal de Jung, é Jung, né? Que tá matando os cristãos lá no país deles lá. Enforcando, queimando, fazendo um monte de doideira. Ainda infelizmente ainda tem, são casos assim isolados no mundo que ainda tem, mas tem, né? Ainda a gente pode ver que ainda não acabou essa morte, né? Ainda Essa mais perseguição. Agora, né? Estão se aproveitando da ocasião para queimar, matar o máximo que eles puderem, certo? Então, graças a Deus aqui ainda há aquele preconceito, mas não aquela coisa assim de pegar e te tocar pedra, te tocar fogo, aquela coisa toda, né? Mas já está diminuindo bastante, né? Essa questão aí do preconceito, assim, né? E agora com essa divulgação toda, as pessoas também vão ver que não é. Porque muitas vão pelo que dizem para elas e elas acreditam, não, vai lá é do demônio, tu vai pro inferno, a pessoa fica com medo, né? Mas ela não foi ver com os olhos dela, não, eu quero ver para ver, que nem Kardec era assim, né? Mas não, peraí, eu vou investigar isso, eu vou analisar e vou deduzir e vou chegar a uma conclusão disso. Não é o que me dizem, né? Essa é a diferença, né? Então todos nós deveríamos ter esse pensamento, né? Essa dedução, essa análise aí das coisas, né? Antes de julgar, sem saber. Né? Então nós vamos para o 12. Os acontecimentos corriqueiros da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de proceder de cada um. Este terá êxito segundo a sua capacidade, sua habilidade, sua perseverança, sua prudência e sua energia, onde outro fracassará em razão da sua incompetência, de sorte que se pode dizer que cada um é um artífice de seu próprio futuro, o qual jamais está sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa, conhecendo-se o caráter de um indivíduo, facilmente se poderá predizer a sorte que o espera no caminho em que haja enveredado. Esse aqui continuou, palavras bem, né? Os acontecimentos corriqueiros da vida privada são frequentemente a consequência da maneira de proceder de cada um. Então, este terá êxito segundo a sua capacidade, a sua habilidade, a sua perseverança, a sua prudência e a sua energia, onde um ou outro fracassará em razão da sua incompetência, de sorte que se pode dizer que cada um é o artífice do seu próprio futuro. Eu só até estou lendo de novo, porque são palavras bem interessantes, né? O qual jamais está sujeito a uma cega fatalidade, independente da sua pessoa. Viu? Foi bem taxativo, né? Então tudo que acontece na nossa vida vão ser consequências, né? Conforme a cada um, conforme as suas obras, né? Diz Jesus. Então nós vamos ter êxito na nossa vida segundo a capacidade e a habilidade de cada um. E perseverar
nisso que a gente está vivendo, né? Nessa verdade, essa perseverança que muitos caem, né? Como dizendo, infelizmente muitos não perseveram. Tem uma fé abalada, acontece uma dificuldade, já desiste, não quer mais. Então perseverar naquele propósito, né? Infelizmente muitos não conseguem perseverar. Né? Sua prudência, sua energia, ser prudente, né? Ser enérgico quando tiver que ser. Né? Tudo isso aí a pessoa tem que analisar, tem que ver. Né? Onde um fracassará em razão da sua incompetência. Viu? Então essas palavras aqui são para nós, né? Para nós ficar ligado. Vamos para o 13, então. Os acontecimentos ligados aos interesses gerais da humanidade são regulados pela providência. Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela tem de se cumprir, seja de uma forma ou de outra. Apesar de tudo, os homens concorrem para a sua execução, mas nenhum é indispensável, pois do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Se aquele a quem incumbe a missão de executá-la faltar, outro será encarregado dela. Não existe missão fatal. O homem sempre é livre para cumprir aquela que lhe foi confiada e que ele aceitou voluntariamente. Se não a cumpre, ele perde os benefícios que adviriam dela e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo como um sopro. Então os acontecimentos são regulados pela providência divina. Tudo está sob os desígnios de Deus. Tudo Deus sabe o que é bom para nós, o que é melhor. E tudo tem que se cumprir, seja de uma forma ou de outra, apesar de tudo. Mas nenhum é indispensável. Viu só? Isso é importante. Pois do contrário, o próprio Deus estaria à mercê das suas criaturas. Infelizmente tem pessoas que acham que se eu não estiver aqui, acaba o mundo, né? Infelizmente tem pessoas que pensam assim, infelizmente, né? Que acham que são indispensáveis. Mas será que Deus vai ficar à mercê das suas criaturas? Da sua própria criação? Até é interessante a gente comentando bastante sobre Kardec, sobre o seu filme, né? Ele mesmo questionou o Espírito da Verdade, que é o Cristo. Então, mas e essa missão toda, e se eu falir nessa missão, o que vai acontecer? Terá outro que irá lhe substituir, pois Deus não confia a um homem a sua missão. Viu só? Então Deus não vai ficar nas mãos só de um homem. A humanidade está na mão de Kardec, que vai trazer a terceira revelação. Jamais. Porque, como a gente sabe, são ainda homens e não são perfeitos ainda, né? Kardec, se fosse perfeito, Kardec seria que nem Jesus, então, né? Mas Kardec não chegou à evolução de Jesus ainda. Né? Então ele é perfectível ainda. E pode ainda cometer erros, né? Pode ainda. Pode acontecer, pode falhar na sua missão. É difícil um espírito da envergadura dele, como eu disse, até o mais bem preparado que todos, mas ele pode, né? Então Deus não fica na mão só de um homem. Né? Infelizmente até a gente comenta com frades, amigos, né? Espírita. Às vezes tem casos espíritas ali que, na verdade, ele se sente ali que a casa espírita está na mão de uma pessoa. Ele é que manda, desmanda, faz tudo, e os outros dizem amém. Daí, uma hora outra pessoa vai desencarnar. Né? Alguma coisa vai acontecer, não vai ficar ali para sempre ali.
dirigindo a casa espírita, é transitório. Então hoje eu estou num cargo, por exemplo, eu sou dirigente, né, de uma religião, de uma casa espírita, mas amanhã eu posso não ser mais. Então muitos dizem, eu sou o presidente. Na verdade não é presidente, ninguém é nada. Eu estou presidente, eu estou naquele cargo, naquele momento, né? Mas amanhã eu posso não estar, porque tudo vai depender das minhas obras, né? Se as minhas obras foram más, com certeza eu vou responder, né? Como diz aqui, eu vou responder, vai existir uma lei de responsabilidade, que eu vou assumir a minha responsabilidade perante as minhas ações. Né? Então eu tenho que parar para refletir, porque Deus vai confiar uma casa espírita na mão de um homem, né? E ele pode achar que é só ele, que ele está mandando e está fazendo um monte de coisa, mas tem outros ali para substituir ele ali, que até melhor que ele. A casa espírita vai ficar até melhor se o outro for para o lugar dele, mas muitas vezes não, ele se acha o dono e não quer dar o braço a torcer, não quer largar o osso, entendeu? Não quer deixar o outro assumir, mas só que ele vai desencarnar cedo ou tarde. É como diz, olha o que ele diz aqui, gente, ó. Se não a cumpre, ele perde os benefícios que adviram dela e assume a responsabilidade dos atrasos que possam resultar da sua negligência ou da sua má vontade. Viu só? Se ele se tornar, olha, gente, se ele se tornar um obstáculo à sua realização, vou repetir, se ele se tornar um obstáculo à sua realização, Deus pode afastá-lo com um sopro. Então ele acha que ele é o Deus ali da casa espírita, sei lá do que ali. Amanhã ou depois ele desencarna ali, Deus tira a vida ali, porque ele não está cumprindo com os seus desígnios, né? Como era para ser, está sendo inútil em vez de ser útil. Amanhã ou depois desencarna, Deus outro vai assumir, vai fazer o trabalho 10 vezes melhor que ele ainda. Tenho certeza disso. Então tem gente que tem aquilo que endeusam, né? As pessoas, que lá é um Deus. O que vai ser se ele morrer, o que vai acontecer? Né? Então a gente tem que ter isso aí em mente, para nós alertar as nossas consciências, né? Então vamos para o 14. A gente já encerra. O resultado final de um acontecimento pode, assim, ser certo por estar nos desígnios de Deus, mas como quase sempre os detalhes e o modo de execução estão subordinados às circunstâncias e ao livre-arbítrio dos homens. As sendas e os meios podem ser eventuais. Se for de utilidade que sejamos avisados, os espíritos podem nos prevenir sobre o conjunto. Mas, para determinar o local e a data, seria preciso que eles conhecessem antecipadamente a decisão que este ou aquele indivíduo tomará. Ora, se essa decisão ainda não estiver na mente do executor, conforme ela seja, poderá apressar ou atrasar o desfecho, modificar os meios secundários de ação, tudo chegando ao mesmo resultado. É assim, por exemplo, que os espíritos podem, pelo conjunto das circunstâncias, prever que uma guerra está mais ou menos próxima, que é inevitável, sem poderem predizer o dia em que ela começará, nem as pequenas dificuldades de detalhes que podem ser modificados pela vontade dos homens. Então essa questão assim de os benfeitores jamais vão dizer datas, né? Dificilmente eles vão dizer. Emmanuel é que comenta, né? Que ele fala que ele dá um ano, né? Ele dá um ano ali de um período de transição planetária. Que ele se deu início da transição Ele se deu início da transição em 1857,
o início da regeneração, né? Da transição ali, de expiação e própria regeneração, e que isso na verdade vai começar essa regeneração mesmo, vai começar a valer em torno de 2057, né? Que é a previsão que Emmanuel dá, né? Mas ele não deu um dia certo, ele deu uma previsão, ele deu um ano, né? Então os espíritos, o Chico Xavier também ele fala, para nos adverte sobre as guerras. Ele fala até no Pinga Fogo, que se por exemplo o ser humano quiser adentrar a mais uma guerra mundial, isso acarretará para problemas graves para nós no futuro, que talvez daí então não vai se dar o início da regeneração em 2057. Ou seja, tudo vai depender do nosso livre-arbítrio de não querer fazer uma outra guerra. Porque se fizer uma nova guerra, vai dificultar essa transição, vai atrasar o processo. E aí vai ficar um período mais longo ainda para chegar essa regeneração. Diz o pessoal que já passou a data. Era em junho de 2019. Pois é, mas isso aí são outras previsões aí que são equívocos que tem por aí que ninguém disse disso aí. Então tem gente que fica dando datas. Por exemplo, teve a data do ano de 2000 e acabar o mundo, né? Todo mundo ficou na expectativa. E agora, será que vai acabar final de ano? Que não acabou, não. Já estamos em 2019. 2011 também teve uma previsão lá, né? Que viram lá no... 2012 também tem até o filme. O filme, acho que era 2011, 2012, né? Que ia ter uma previsão de acabar o mundo. Não acabou, né? Então eles vão ficar nessa aí, inventando data e dia. Agora estão falando de um meteoro que vai cair aí também. Mas isso aí tudo não, isso aí são tudo coisas que ficam falando e falando para colocar medo nas pessoas. E a gente tem que confiar na previsão desses benfeitores que já nos alertaram, né? O Chico, como um homem de bem, nos alerta, né? O Emmanuel já deu uma dica para nós, ele falou que até 2057, ó. Esse período de transição, para dar início à regeneração em 2057. Então falta pouco, né? E o Chico já nos alertou isso se não acontecer guerras, né? Se acontecer uma nova guerra mundial, aí já não vai ser mais 2057, vai demorar mais de séculos, aí milênios para se dar essa regeneração, porque uma guerra mundial, né, gente, abala, né? Abala tudo, né? As estruturas, e até se recompor novamente ali, olha, aí já muda tudo essa previsão que foi dada, né? Então a gente para onde? No 15. Então a gente para no item 15. Esse assunto ainda vamos continuar ainda. Anota a página aí, por favor. Então já é chegada a hora já. A gente agradece a todos aí que estão participando. A nossa irmã Maria Aparecida, o Mateus que participou. Obrigada pela participação, um grande abraço. A nossa irmã Dalva também está assistindo conosco. Um grande abração no coração de todos. Então vamos agora convidar todos, vamos fazer a nossa prece de encerramento. E vamos então primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos e aprender um pouco mais sobre essa doutrina tão importante, tão maravilhosa em nossas vidas, que nos abrem os olhos, os ouvidos para o porvir, para nós conseguir entender esta chave que vai abrir os nossos corações para uma vida com V maiúsculo, uma vida para a verdadeira felicidade que Deus quer de todos nós, e que possamos abraçá-la, que a gente possa ter muita força, muita fé, esperança, e através dos nossos esforços nós conseguimos vencer as dificuldades que estamos enfrentando para um mundo melhor. Agradecemos ao nosso Pai Francisco e a toda a família, aos nossos mentores que nos inspiraram,
que a gente possa ter sido um bom instrumento nesta noite. Que abençoe e ilumine a todos que estão nos seus lares, que nos acompanhar, que possam receber também este bálsamo. Então, Senhor, damos por encerrado as nossas atividades da noite de hoje, que assim seja. Então, tenham todos uma boa noite e até os próximos encontros.